C, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana, da disciplina da eletiva, e hoje vim trazer a correção da atividade que enviei na última aula de eletiva, tá certo? Então, vamos lá corrigir? Nós sabemos que o tema que estamos tratando é sobre cultura, não é? E aí eu passei um questionário sobre isso e pedi para que vocês respondessem no caderno. Vamos lá fazer a leitura? O antropólogo inglês Edward Taylor, 1832 a 1917, foi responsável por criar a primeira definição de cultura. Segundo o estudioso, ela representa todo o complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, sobre o conceito de cultura, é correto afirmar: letra A cultura é universal e definida pela política, economia e educação das sociedades em que se desenvolve. Vamos lá pensar, não é? Letra B. A cultura é sinônimo de educação e envolve saber sobre a arte, as leis e a moral. Letra C. A cultura é o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinados grupos sociais. Letra D. A cultura representa uma rede de significados que foi imposta pelos povos da antiguidade. Essa letra D a gente já descarta, né? Porque a cultura ela não é imposta pela antiguidade. Ela é colocada e as pessoas simplesmente vão a utilizando com o passar do tempo. Então, vocês marcariam a letra A, que a cultura é universal e definida pela política, economia e educação. Letra B, onde a cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre a arte, as leis e a moral. Ou a letra C, que a cultura é o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. A resposta mais acertada, gente, é a letra C, onde a cultura é o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social, como nós lemos anteriormente. Nós não podemos marcar a letra B porque a cultura ela não é sinônimo de educação. Não é um sinônimo. Isso aí a gente já entende que não. E a gente não pode marcar a letra A, por quê? Porque a cultura ela não é definida, ela não é universal e definida pela política, tá certo? A cultura ela vai se adequando de acordo com a região, de acordo com os países, cada país tem o seu tipo de cultura, tá certo? Então, vocês marcariam a letra C, onde a cultura é um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Gente, nessa segunda questão, eu girei para que a gente pudesse ler melhor. Então, vamos lá? Todos nós brasileiros somos carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos por igual a mão possessa que os supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos, e a gente insensível e brutal que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de escravos, seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças, convertidas em pasto de nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Então, esse texto é de Darcy Ribeiro, retirada do O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, e vem falar de como os brasileiros eles são, após vivermos um grande processo aí de formação do nosso povo, de escravidão, de dor, de cicatrizes. Ok? Então, vamos lá ler a pergunta. O trecho acima aborda sobre a mistura étnica na formação da identidade brasileira, no olhar do antropólogo, brasileiro, claro, Darcy Ribeiro. Então, vamos ler, as alternativas. Letra A.
A mistura étnica do Brasil é considerada positiva e vem se adaptando com o tempo. Letra B. A mistura étnica do Brasil resultou numa ambiguidade entre características positivas e negativas que coexistem. Letra C. A mistura étnica do Brasil foi fruto da violência e isso está refletido na cultura brasileira. Letra D. A mistura étnica do Brasil contribuiu para a criação de uma identidade brasileira negativa, que se perpetua na violência. Então, quais alternativas poderíamos descartar, né? A letra A, que fala que a mistura étnica do Brasil é considerada positiva e vem se adaptando com o tempo. Isso está de acordo com o texto? A gente quer saber se está de acordo com o texto. Não, né? O texto não quer dizer que é tudo positivo, tudo muito bom, tudo muito bonito. A letra B, que fala que a mistura étnica do Brasil resultou numa ambiguidade entre características positivas e negativas. Essa questão está legal, a gente pode pensar sobre ela. A letra C. A mistura étnica do Brasil foi fruto da violência e isso está refletindo na cultura brasileira. A gente percebe que não apenas isso, tem coisas positivas e negativas, como já vimos. Então, a letra C nós também não marcaríamos. E a letra D fala que a criação da identidade brasileira é negativa. E não é verdade, né? Como a gente já falou, tem coisas positivas e negativas. Por isso, vocês marcariam a letra B de bola, ok? Vamos lá para a terceira questão, onde temos transmitido de geração em geração. É constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio envolvente, da sua interação com a natureza e da sua história, e confere-lhes um sentido de identidade e de continuidade, contribuindo assim para promover o respeito da diversidade cultural e a criatividade humana. Estamos falando do patrimônio, gente, o patrimônio cultural imaterial, o material que vive no meio de nós, né? Nós temos tantos patrimônios como o frevo, que é considerado um patrimônio imaterial, o maracatu, que são patrimônios que fazem parte da nossa história, da nossa cultura, tá bom? E aí, são exemplos de patrimônio cultural imaterial, ou seja, aqueles intangíveis, aqueles que a gente não consegue tocar, mas a gente sabe que faz parte da nossa história, que faz parte que passa de geração em geração e que é tão importante, né, para a nossa vida. Então, faz parte de patrimônio cultural imaterial, exceto letra A, danças e rituais. Com certeza são patrimônios imateriais, porque a gente não pode tocar, mas a gente sabe que as danças, o frevo, o maracatu, né, são sim danças, são representações históricas, são patrimônios. Então, a letra A está correta. A letra B, feiras e festas. Nós não podemos tocar numa feira no significado que ela tem, entenderam? Nem no significado que as festas têm. Mas elas são patrimônios para a nossa cidade. Por exemplo, a festa de São Sebastião é um patrimônio histórico da nossa cidade. A festa de São José. Então, gente, é um patrimônio cultural imaterial. Não podemos tocar nisso, né, nesse significado que a feira, que a festa tem, mas são importantes. Nós temos na letra C a linguagem e a literatura. A linguagem e a literatura também são considerados patrimônios culturais e materiais. Por quê? Como já sabemos, não tocamos, mas a literatura nos traz tantas histórias, nos traz de geração em geração esse complemento que a cultura precisa. Então, a letra C também são patrimônio cultural e material. A letra D, vestimentas e utensílios. Vestimentas e utensílios, a gente pode tocar, a gente pode pegar na mão. Pode, né? Então, tem roupas, tem utensílios que podem ser patrimônios culturais, mas eles são materiais, porque nós podemos tocar. Então, a resposta errada é a letra D. E já a letra E, culinária e lendas, é a mesma coisa. É um patrimônio cultural imaterial. Por quê? Na culinária, a gente tem, por exemplo, o cuscuz, que é um patrimônio cultural imaterial de Pernambuco, digamos. Porém, gente, o patrimônio é a ideia, é a representação que essa comida tem para nós.
e não o cuscuz em si, tá certo? Assim como as lendas também fazem parte da nossa cultura imaterial. Pronto, então vocês aprenderam o que é patrimônio cultural imaterial. Agora nós vamos para a quarta questão, né? São 5, então só faltam essas duas. Vamos lá ler bem devagarzinho para a gente aprender. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas. Por exemplo, a floresta amazônica não passa para o antropólogo desprovido de um razoável conhecimento de botânica, de um amontoado confuso de árvores e arbustos, dos mais diversos tamanhos e com uma imensa variedade de tonalidades verdes. Ou seja, o antropólogo é aquele que estuda o ser humano. Então, para o antropólogo, a floresta amazônica, como vocês viram, é apenas várias árvores juntas. Já para o botânico, ele consegue diferenciar tudo bem direitinho, não é? Então, a visão que o índio tupi tem deste mesmo cenário é totalmente diversa. Cada um desses vegetais tem um significado qualitativo e uma referência espacial. Ao invés de dizer, como nós, encontro-lhe na esquina junto ao edifício X, eles frequentemente usam determinadas árvores como ponto de referência. Assim, ao contrário da visão de um mundo vegetal amorfo, a floresta é vista como um conjunto ordenado, construído de formas vegetais bem definidas. O trecho acima foi escrito pelo antropólogo Roque de Barros Laraia e está relacionado com o conceito de aculturação. Aculturação quer dizer que temos uma cultura e existem influências de culturas de fora, de outros países, por exemplo. Etnocentrismo. O etnocentrismo é a supervalorização da sua própria cultura, né, do seu próprio país, por exemplo. Eurocentrismo é a valorização da cultura europeia, certo? Só a valorização dessa cultura da Europa. Relativismo. Relativismo é o que mais se encaixa aí, porque esse trecho de Roque Laraia está falando de relações boas com todas as culturas, né? Que existe, por exemplo, de acordo com as pessoas, de acordo com o que elas vivem, um olhar para o mundo. Por exemplo, quem vive na cidade, como ele falou aí, o antropólogo, ele tem um olhar diferente da floresta, mas ele respeita quem mora na floresta. Quem vive na floresta, como os índios, eles têm um olhar diferente para a floresta, de mais aproximação, de mais identidade. Então, isso é relativo. O olhar cultural. A cultura de uma determinada região, de uma determinada área, é diferente da outra. Por isso que a resposta certa é a letra D, o relativismo. Porque é relativo a forma que você relaciona de acordo com o local onde você vive. Tá bom? E a letra E é xenofobia. Não, esse trecho aí não está falando de xenofobia, não é um preconceito em relação ao local onde você mora, a cultura que você tem. Então, a letra certa é a letra D de dado. Ok? Todo mundo acertou? E na última questão, nós temos que a cultura afro-brasileira faz parte da herança cultural do nosso país. Ela reúne costumes e tradições de diversos povos africanos que, desde a colonização, habitam o território brasileiro. De todos os elementos que atualmente fazem parte da nossa cultura, o único que não possui aspectos da origem africana é: letra A, tapioca. Letra B, capoeira. Letra C, jongo. Letra D, umbanda. Letra E, candomblé. Ou seja, aqui o que não faz parte da cultura africana, o que não tem origem africana, é a capoeira. Aliás, é a tapioca, é a capoeira. A gente sabe que a capoeira faz, não é? O jongo, a umbanda ou o candomblé. Gente, a resposta correta é a tapioca. A tapioca não faz parte dessa origem africana. Faz parte dos indígenas do nosso país, né? Do próprio Brasil, que já tinha essa cultura, né? Imaterial, como nós sabemos, de fazer tapioca. Então, resposta correta é a letra A. Qualquer dúvida, gente, pode me procurar no privado, tá certo? Eu tô aqui para ajudar vocês. Hoje eu não tive como fazer um Google Meet, mas já sabem, dúvidas podem ir lá no privado. Um grande beijo e abraço para todos, certo? Tchau, tchau.